Reiniciar aqui a gravação. Pronto, gravação reiniciada. E a gente vai falar aqui, né, de configuração de impressão. Então, para isso, a gente vai falar da instalação aqui da impressora, ok? Deixa eu compartilhar a tela. Esse aqui é o meu computador. Máquina. Só um minutinho. Estou vendo aqui se a minha impressora conectou na rede, ok? Quando a gente fala de instalação de impressora, vou aproveitar aqui a dificuldade, né? A gente hoje tem vários tipos quer dizer, basicamente, dois tipos de impressora. As impressoras de rede, né? Em geral, as impressoras de rede, principalmente aquelas do mercado Sorro, elas vêm com uma porta USB, quer dizer, elas também podem ser conectadas diretamente ao computador, né? E com uma interface Wi-Fi. Então, normalmente, o processo de instalação, ele pede que essa impressora, né, ela seja configurada normalmente a primeira vez, né, através da porta USB. Normalmente você roda um software de instalação. Esse software de instalação vai, através da porta USB, se conectar à impressora, tá certo? E você, então, a partir daí, você vai configurar a impressora. Pode fazer a atualização do firmware da impressora, atualização dos drivers que vão ficar armazenados nela. Você pode também configurar a rede sem fio, né, dessa impressora. Quando as impressoras elas têm uma porta Ethernet cabeada, né, normalmente o processo de instalação é às vezes um pouco diferente, porque ele pede que você conecte essa impressora na rede. Essa impressora vai obter um endereço IP do DHCP, né, de algum servidor de DHCP na rede, e você, de um PC, você vai rodar um software, né, e esse software vai, então, descobrir esta impressora na rede. Tá certo? Mas essas impressoras com interface de rede, às vezes também vem com uma porta USB que também permitem essa configuração via porta USB, tá certo? Eu vou parar que ele não achou aqui mesmo, quer dizer, ele não achou a minha impressora na rede, essa impressora que eu liguei, provavelmente porque a impressora não conseguiu falar com
não conseguiu obter endereço IP. Deve ser um problema aqui no meu cabo. Tá aí um pouquinho. Eu vou inverter as portas aqui. Eu estou conectado via Wi-Fi no computador. Só um minutinho aqui. Porta que não estava. Tinha uma porta ali que não estava conectada corretamente. Deixa eu dar uma olhada. Isso aqui é a interface do meu roteador aqui da Live. Vocês estão vendo todos os meus segredos aí. Deixa eu ver se por um acaso a minha impressora acendeu aqui. Não, ainda não. Ninguém falou alguma coisa. Qual a minha distribuição? Não, a minha distribuição é Lubuntu. Eu uso um Lubuntu 18.04 LTS. Mas a interface dele tá otimizada. Deixa eu sair aqui. A interface dele está rodando Plunk, que é esse Docker aqui, né? E tá com os ícones redondos que são de um padrão chamado Munix. Deixa eu mostrar para você aqui. Aqui. Eu estou usando um tema que é esse Munix Circle aqui, ó, né? Que tem os temas redondos. Basicamente é isso. O resto é otimização do painel, transparência no painel, só isso. Basicamente é isso, mas é um Lubuntu. Antes da gente terminar, eu vou mostrar uma outra distro para vocês, muito, muito legal. Não. É porque deve estar com. Esse logo é o logo do Ubuntu, do 18.04. Agora, o 18.04 usava uma interface que é o LXDE. Agora no 20.04, a partir do 19.04, os caras que suportam o Ubuntu mudaram. Eles estão usando uma interface chamada LXQT, que usa a biblioteca Qt para o desenvolvimento. Eu confesso que eu não gostei muito ainda não. E aí eu estou procurando uma outra distribuição ou uma outra interface. Eu estou fazendo ou então tentando otimizar a interface do Qt para ficar igual a essa minha aqui. Mas algumas ferramentas mudaram, tem algumas coisas eu não gostei no LXQT. E eu estou procurando, mas daqui a pouco eu vou mostrar uma para vocês muito, muito interessante. Deixa eu ver se isso aqui apareceu aqui. Deixa eu trocar essa porta aqui.
para ver se... Para ver se a minha impressora aparece aqui. Liguei a minha impressora de novo para ver se ela aparece. Bom, então, o que acontece? Uma das coisas que a gente está enfrentando aqui nessa questão aqui para eu mostrar para vocês, é uma coisa que acontece muito, que é muito comum acontecer nas instalações Sorro. E é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, que é na questão do... Ah, também já sei porque que ele não está achando aqui. Espera aí que eu vou ter que voltar com isso aqui. Que é a questão da localização da impressora, né? Nem sempre as impressoras elas são localizadas corretamente. Com esse negócio de você ficar ligando, desliga a rede, desliga o computador, desliga a impressora, existe o risco, né, da impressora acordar, né, com um endereço IP diferente daquele endereço IP que ela tinha na vez que você configurou. Tá certo? Os protocolos do Windows deveriam resolver isso através do DNS, da autoconfiguração do DNS. Mas quando você está numa rede baseada em grupo de trabalho, nem sempre isso acontece, tá certo? Então, qual é a recomendação? Alguém querendo falar aí? Fala. Não? Qual a recomendação que a gente faz para isso, né? A gente faz a recomendação de que na hora de configurar a impressora, você garanta, ou através de um IP fixo, ou através da configuração do DHCP, ok, vocês estão conversando aí entre vocês. Então, vamos lá. Através da configuração do DHCP, e eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que vocês fixem, tá certo? Os IPs da impressora. Deixa eu voltar aqui. Que vocês entrem aqui, ó, na configuração, aí cada modem vai ser... E vocês configurem, né, no DHCP, vocês configurem aqui, ó, o endereço MAC das máquinas. Por exemplo, essa minha impressora, a impressora aonde que eu estou usando aqui, que é o meu scanner, ela está com o MAC configurado aqui, ó, né? Então, para esse MAC, que é o MAC dessa impressora, o meu servidor DHCP vai sempre dar esse IP aqui. Então, eu não corro risco
né, de essa impressora subir com um endereço diferente. Porque quando isso acontece, o que acontece muito é que você perde ela na rede e costuma dar erro de impressão, certo? Então eu tenho algumas máquinas aqui que eu não quero que mudem o endereço IP. Alguns são servidores que eu subo de vez em quando aqui para fazer algum teste, né, onde eu fixo, né, o MAC para um determinado MAC address e um determinado endereço IP. Isso é feito, né, nas configurações de DHCP do seu roteador, de que estiver fornecendo o DHCP para vocês aí, tá? Então, isso é uma recomendação importante aí que eu queria fazer. Essa minha impressora não está aparecendo aqui de jeito nenhum na rede. Eu não sei se é o meu cabo, e aí não vai dar para trocar o cabo agora, porque ela não está aparecendo aqui de jeito nenhum. Então aqui a gente vai fazer um trabalho aqui. Bom, e eu aqui também vou ter uma dificuldade aqui. Espera aí. Deixa eu fazer uma configuração aqui do. Vou ter que parar a minha máquina aqui. Vou parar essa máquina aqui um minutinho para eu poder fazer uma mudança nela aqui, porque eu estou usando a minha rede Wi-Fi e a minha máquina virtual não está preparada para isso. Então eu vou aqui em rede, vou habilitar uma nova placa de rede para a minha placa Wi-Fi do meu host. E aí quando eu subir ele vai poder pegar a rede, que aí ele não vai achar de jeito nenhum, tá? Senão ele não vai achar nada. Não, portas, contes, porta 3, não. Conectado aqui. Quanto carrega lá? Deixa eu ver se eu. Eu acho que eu tô com o cabo que está indo para minha impressora. Quem é esse cara aqui?
Eu estou aqui. Pronto. Tá voltando aqui a minha máquina. E aí eu já vou poder achar uma impressora na rede. Deixa eu entrar aqui. Então agora deixa eu entrar aqui e adicionar a impressora. Ver se agora a minha máquina vai achar. Eu vou ter que vir aqui. Rede. Grupo doméstico. Ele não deixa eu bloquear as conexões com a internet, com tudo. Isso é uma dificuldade aqui do. Mano, e aí ele não acha nada. A gente tem que fazer na mão mesmo. Eu vou sair aqui do grupo doméstico. Concluir. Tem que definir a rede aqui como aqui. Vou ativar a descoberta de rede. Todas as redes. Vamos ver aqui. Propriedades. Configurar.
Pronto. Vamos ver se agora ele acha a impressora. Controle. Dispositivos e impressoras. Achou, pronto. E ele achou duas impressoras aqui, ó. Uma impressora é a impressora da rede, que é essa impressora minha Epson aqui, que já está instalada. E a outra impressora é mesmo compartilhada, tá certo? Por esse computador. Eu vou parar aqui, vou dar um cancelar. Por quê? Porque essa impressora aqui, ó, eu compartilhei essa impressora. Não, aqui. Compartilhamento. Essa impressora está compartilhada como impressora IMP1. IMP1 é o nome de compartilhamento que eu dei a essa impressora, tá certo? Eu dei esse nome para que eu, por exemplo, possa usar essa impressora de um outro computador. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho uma rede na seguinte situação, quer dizer, eu simulei aqui a seguinte situação, essa impressora, né, ela pode estar conectada via cabo USB no meu computador, ok? E aí para os outros computadores da rede possam fazer uso da impressora, eu preciso então compartilhar essa impressora aqui, né? E faço o compartilhamento da impressora, dou um nome de compartilhamento, e compartilho essa impressora. Também posso definir que drivers, né, eu vou disponibilizar para essa impressora aqui. Tá certo? Aí, tá vendo? Eu botei mais um driver, ele está querendo o caminho daquele driver para instalar. Eu, como não tenho aquele driver, eu vou dar um cancelar aqui e vou tirar. Tá certo? Mas eu posso ter que é um driver de 32 bits, né? Para os sistemas de 32 bits eu posso disponibilizar. Isso é por quê? Porque quando, né, um computador se conectar nessa impressora compartilhada, e aí eu vou fazer isso aqui, ó, né? Eu vou adicionar a impressora, ela está aqui, ó, a impressora física. Agora eu vou esperar ela aparecer aqui e vou criar uma impressora a partir dessa impressora compartilhada, tá certo? Que é essa aqui que eu vou chamar aqui de... Como é a mesma, ele está botando, mas eu vou botar aqui IMP1 e concluir. Deixa aparecer ali. Deve aparecer essa impressora aqui. Sei como é, no final das contas, a mesma impressora, talvez ele não mostre aqui, né? Mas ele deveria. Como é a mesma impressora, ele não apareceu aqui para mim. Não consegui enganar ele aqui, porque ele sabe que aquela impressora compartilhada é essa impressora aqui, então ele põe aqui. Não deu para enganar e eu pegar a minha própria impressora que eu compartilhei, tá certo? Deixa eu só dar uma olhada aqui, ver se a outra impressora apareceu.
Não, a minha outra impressora não apareceu, não vou conseguir mostrar para vocês a minha outra impressora, porque o cabo dela tá ruim, eu não tenho outro cabo para botar aqui. Eu usei um. Pois é, na verdade, o Thales, ela deveria aparecer com outro nome, né? Porque eu troquei lá o nome. É porque a impressora compartilhada IMP1, quando eu dou aqui, ó. Aqui, ó, vai aparecer essa aqui, tá vendo? Ó, IMP1. Então, quando eu dou avançar, é porque ele sabe que essa impressora é essa. Eu troco o nome, ó. Eu vou trocar o nome aqui, ó, IMP1, mas ele sabe que ela é a mesma impressora. E aí ele põe ela, porque na verdade é como se aquele compartilhamento fosse um ponteiro, né? Um atalho para essa aqui. Como essa aqui já existe, o que eu posso fazer, talvez, mas aí eu não posso remover ela, porque se eu remover ela, eu não posso compartilhar uma impressora que eu tenho, tá certo? Tem aqui uma armadilhazinha. Deixa eu ver se eu consigo por aqui, ó. Por aqui talvez que não é o mesmo processo, né? Que a gente vai consumir hoje. Um minutinho aqui, gente. Ok, voltei. Vamos ver se a gente acha, né? Essa impressora aqui. Então essa impressora, ela está. Deixa eu pegar o IP desse computador aqui. Ela não pegou. Ele não pegou o IP, foi por isso. É, não vou achar aqui não, porque tá dando problema lá no cabo da impressora lá. Bom, e aí eu vou ter que trocar o cabo e não tenho cabo aqui para trocar nesse momento, ok? Então vamos seguir aqui, já que eu já mostrei lá a parte de adicionar impressoras. Vamos. Então, vamos seguindo aqui. Então, ok. Bom, depois ele fala aqui, né, de a gente fazer como otimizar, né, o desempenho da impressora, né? E isso é feito, obviamente, através lá
software, né? A gente já viu isso lá, né? Onde você pode configurar o spool de impressão, calibrar cor, calibrar papel, né? E a parte de atualização da impressora. Quando a gente... Uma coisa que a gente precisa deixar claro é a forma como a gente está compartilhando a impressora, que é o que a gente vai falar agora, tá certo? Então, a gente fala aí da seguinte situação. As impressoras, né, elas podem ser configuradas ou compartilhadas, né, em uma rede através da conexão sem fio dela, de uma conexão Bluetooth, né, ou da própria conexão com fio ou a conexão USB, certo? Esse compartilhamento a gente pode ser feito usando a central de rede, usando o painel de controle. Eu, por exemplo, fiz aquele compartilhamento usando o painel de controle, né? Fui nas propriedades da impressora e fiz o compartilhamento. Também poderia ter feito esse compartilhamento, né, pela central de rede e compartilhamento, ok? E a impressora, uma vez que a impressora está compartilhada, né, você pode usar várias formas, né, de se conectar nessa impressora, né, através do nome de compartilhamento, certo? E a gente, para conectar uma impressora compartilhada, a gente vai lá no painel de controle, adicionar impressoras, né, e faz o processo de adicionar impressoras, que eu também já mostrei lá para vocês. A gente deu uma antecipada. O que eu queria mostrar para vocês é que a gente pode implementar os serviços de impressão, né, de três formas, né, que a gente pode fazer, né? Mas principalmente através do conceito que a gente chama de um servidor de impressão. Ok? O que é um servidor de impressão? O servidor de impressão, ele vai ser um mecanismo, né, que vai garantir o quê? A gente costuma dizer que o servidor de impressão, ele garante acesso múltiplos a interfaces únicas, né? Mas como é isso? Imagina o seguinte, uma impressora, tirando as impressoras de rede, porque a gente pressupõe que a impressora de rede traz dentro dela um servidor de impressão, né? Você tem uma interface da impressora, por exemplo, uma interface USB. Quando você conecta a impressora USB em um computador, quem tem acesso à impressora? Somente o computador que está conectado naquela interface USB. Ok? Quando você compartilha essa impressora através de um servidor de impressão, de um serviço de impressão, você permite que várias pessoas tenham acesso àquela interface única que havia na impressora. E como isso é feito? Através de uma fila. Tá certo? Então, na verdade, você passa a administrar, né? Administrar um serviço de impressão é basicamente administrar filas, né? Onde os trabalhos de impressão vão para filas de impressão, ok? Ou para a fila de impressão da impressora. E uma vez na fila, você pode definir aspectos ou prioridades ou características daquele trabalho de impressão, ou como as pessoas vão se associar àquela impressão. Tá certo? Uma vez que você compartilha a impressora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Uma vez que você compartilha a impressora está compartilhada, tá certo? Você também pode definir o que na segurança, né? Quem pode fazer uso dessa impressora, ok? Então você pode dizer que
quem vai poder fazer o quê? Quem pode gerir, quem pode imprimir apenas. Quem pode gerenciar a impressora e quem pode gerenciar os trabalhos de impressão. Por exemplo, quem criou a impressora só pode gerenciar o quê? Os documentos, né? Os administradores dessa máquina podem gerir o quê? Todos os aspectos da impressão. E as outras pessoas que se conectarem nela só vão poder o quê? Imprimir. Então você pode definir quem pode imprimir, certo? Os servidores de impressão mais. Os servidores de impressão mais elaborados permitem, inclusive, que você define quem pode imprimir, quando e quanto. Inclusive, eles conseguem fazer o quê? A contabilidade de quem está imprimindo, em termos de números de página, em termos de horário, em termos de tipo de documento, ok? Isso pode ser feito através de um servidor de impressão. Então, o servidor de impressão ele fornece, né, acesso do cliente aos recursos de impressão, ele gerencia uma fila de impressão onde os trabalhos vão ser enviados, tá certo? E pode oferecer, né, feedback aí dos serviços de impressão. E aí, vocês? Ah, ok. Alô, Rafael. Depois tem que lembrar aí o pessoal para lembrar que você estava presente, tá? Ok? E existem três tipos de servidor de impressão. Servidor de impressão de software, que é um software que você instala num computador cliente. Então, na verdade, por exemplo, quando eu compartilho aqui uma impressora nesse meu computador, eu, através de um software, né, transformo esse meu computador num servidor de impressão, onde eu compartilho a minha impressora com algumas características. Ele pode ser feito por hardware, então você pode ter um hardware específico de servidor de impressão, onde você conecta a porta USB da impressora a esse hardware, e a partir desse hardware, então, você compartilha essa impressora. Isso é comum hoje em dia. Você tem alguns roteadores desses sorros, né, que permitem que tenha uma porta USB e que permite que você, através dele, você compartilhe uma impressora, certo? Esse meu aqui, eu acho que tem. Esse meu aqui, deixa eu ver se ele tem impressão. Tem jeito, a minha impressora não apareceu ali de jeito nenhum. DNS, roteador, mídia. Não, eu consigo compartilhar disco, mas não. Eu consigo compartilhar, fazer compartilhamento de arquivo, mas não consigo fazer compartilhamento de impressora. Não tem. Eu tenho um outro que ele tinha embutido nele um servidor de impressão. Ok? Então você pode aqui, né? Você tem esse cara aqui, esse desenho aqui. Ele é um equipamento da rede
né? E você conecta a impressora nele através de um cabo USB. E você tem um impressor dedicado, que é usado numa grande rede, onde você tem uma máquina rodando um software, né, de servidor de impressão. E aí esse servidor de impressão vai conectar e vai gerir, né, o trabalho de várias impressoras, tá certo? É nesse aspecto aí que reside hoje, né, nas grandes corporações, né, alguma oportunidade aí para muitas empresas que fornecem esse serviço, né? Fornecem as máquinas, fornecem o papel, fornecem os insumos, fornecem um software ou uma máquina com o software dentro que é um servidor de impressão e fazem a gestão de todos os recursos de impressão. E a empresa paga por impressão feita, certo? Inclusive, eles conseguem contabilizar que funcionário, né, imprimiu quanto e quais foram os documentos que foram impressos. Então, eles emitem relatórios para os gestores para que os gestores possam gerir a parte de impressão, certo? Impressão é um problema de alto custo, né, para as empresas. Além de ser alto custo, algumas empresas que assumiram o compromisso com o meio ambiente, de seguir a ISO 14000, dentro das diretrizes, né, das normas de meio ambiente, existe lá uma diretriz que você tem que gerir, né, de forma consciente a questão da impressão na sua empresa, né? Então, não se pode imprimir de forma indiscriminada. Então, para fazer isso, você precisa de uma plataforma, né, de um software de gestão de impressão. Nem todo sistema operacional, né, fornece, todo sistema operacional de rede, Windows, Linux, tal, um sistema de impressão, mas nem todo sistema de impressão que vem com o sistema operacional, né, ele tem capacidades ou características muito fortes. Eles fornecem normalmente aquele mínimo para você poder compartilhar uma impressora, ok? E nem sempre você consegue fazer contabilidade, etc. e tal, né? No caso do Linux, você tem muitas ferramentas livres para isso, né? Nem todas são fáceis de usar, mas tem essas ferramentas. Ok, pessoal? Até aqui tá legal? Alguém tem alguma observação a respeito disso? Não. Tem empresas hoje em dia que elas têm um gerenciamento tal de impressão em que podem definir, por exemplo, em que impressoras o usuário pode imprimir. Você pode definir em que horário o usuário pode imprimir, né? Se ele pode imprimir na impressora colorida, se ele pode imprimir em impressora preto e branco. E alguns hoje chegam a situação de você ter uma senha. Então, quando você imprime, né, de uma impressora, você literalmente imprime para fila, né? Você imprime para uma fila de impressão e não necessariamente você sabe que impressora o seu documento vai ser impresso, né? E você manda para a fila de impressão, passou na frente de uma impressora, chega lá, digita seu usuário, a sua senha, então aquela sua impressão que está na fila vai ser direcionada para a sua impressora, tá certo? Isso
Isso às vezes pode dar algum problema, dependendo do tipo de documento que você está imprimindo, né? A gente sabe que documentos tipo doc, tipo documentos do Word, por exemplo, eles têm a sua formatação dependente, né, um pouco do driver de impressora, né? Então, quando você cria um documento .doc, ele usa as definições da impressora padrão, né? E aí, quando às vezes você muda a impressora na hora de imprimir, dá diferença no documento, tá certo? Por isso é que existe aí uma tendência, uma recomendação de sempre que você for fazer a impressão de um documento final e que precisar ser impresso, esse documento seja convertido, né, para o formato PDF. Aí sim, o formato PDF é uma imagem, né? E, e, e aí então você garante, né, que esse documento vai sair idêntico, né, em todas as impressoras que você direcionar esse trabalho de impressão. Ok? Então, vamos continuar aqui. Então, são os tipos de servidor, né? Os servidores de impressão que existem aí no mercado. Ok? Em termos de manutenção de impressoras, né, a gente precisa aí seguir as instruções do fabricante, né, para realizar a manutenção. Né? E que manutenções são essas? Né? Vai depender do tipo de impressora. Né? As impressoras de tinta, a gente já viu aqui que existem aspectos que são a limpeza do cabeçote de impressão, o alinhamento, né, do cabeçote de impressão. Você tem a parte da limpeza da poeira, né? Então, limpa as cabeças de impressão nas impressoras de jatos de tinta. Usar um aspirador de pó EPA, né, para remover as partículas de tôner no caso da impressora laser, porque uma vez que o toner, né, é impregnado no cilindro, transferido para o papel, né, tem sempre uma parte de toner, né, umas partículas de toner que são desperdiçadas. Essas partículas de toner ficam normalmente num dispenser, né? Esse dispenser precisa ser esvaziado temporariamente, de tempos em tempos, né? Você precisa esvaziar esse toner e aspirar também, porque sempre fica toner em algumas áreas. Isso pode, o excesso de toner no dispenser ou em algumas áreas, vão fazer com que o papel fique manchado, né? Você também tem que limpar aí o fusor, né, com álcool isopropílico, né, e também o cilindro, no caso da impressora laser. Ah, já falo já da impressora 3D aí, Juliano. Só um minutinho, tá? Bem lembrado aí. Além disso, é preciso manter a impressora, né, num lugar limpo e seco. Principalmente a questão dos suprimentos. E aí vai um outro aspecto que é muito crítico nas impressoras, principalmente em impressora que se usa pouco, tá certo? E isso é uma coisa que a gente em casa precisa pensar muito bem, né? Se é aquela coisa, se vale a pena comprar uma impressora e pagar a impressão fora, porque a impressora parada é um problema, né? A gente deixa a impressora parada. Aí quando vai usar, descobre que não tem toner, descobre que a cabeça de impressão, o cabeçalho de impressão está entupido, porque não usa muito tempo. A gente descobre que o papel está prendendo, né? Por que o papel prende? Por causa da umidade, né? Então é fundamental, isso é uma das piores coisas que estragam a impressora. Além disso, com o tempo, né, as borrachas
dos roletes que guiam, das guias de papel, a borracha do sugador do papel, né? Dependendo do tipo de impressora, algumas impressoras o papel é sugado por uma ventosa, né? Outras o papel é elevado para entrar no carro, mas em todas as situações tem umas borrachas, e essas borrachas sem uso, elas ressecam, tá certo? E quando você vai usar, não funciona, o papel às vezes está úmido demais também, e aí ele vai agarrar mais de um lado do que o outro. Então, essa questão da umidade do papel é muito séria, né? Então, quem usa papel em casa e quem usa pouco papel tem esse problema da onde guardar o papel, né? Às vezes é melhor você comprar embalagens com quantidade de papel menores, mesmo que seja mais caro, porque você vai perder menos papel. Uma vez que você abriu o papel, né, abriu a embalagem do papel, ele passa a ficar vulnerável, né, e sujeito a questões de umidade. E essa umidade precisa ser evitada. Como é que você evita essa umidade, né? Ou você coloca o papel numa caixa lacrada, né, onde você consiga manter esse papel isento de umidade, ou você põe ele num lugar, tipo uma estufa, que aqueça o papel. Tá certo? Eu já vi também muita empresa pegar fogo, também tem que ter um cuidado com esse negócio de estufa de papel, porque o pessoal começou a usar com papel o mesmo método que usava nas marmitas. O pessoal que é mais antigo, aí não deve ter ninguém, mas antigamente não tinha marmita térmica, não tinha marmita elétrica. As marmitas eram de alumínio, né? A gente levava a marmita para o trabalho, né? E para poder comer a marmita quente, a gente fazia umas caixas de madeira com lâmpada incandescente, lâmpadas que a gente põe na luminária, né? Dentro da caixa ligada. Aquela lâmpada esquentava para caramba, né? E esquentava as marmitas, né? O pessoal que é peão aí sabe. Talvez alguns de vocês, né, saibam de uma história dessa aí, dos pais, dos tios, e aí a gente esquentava a marmita nesse negócio. E aí nas empresas começou a dar problema de papel, porque, cara, isso é um inferno mesmo. O papel você não consegue imprimir mais de uma folha por vez. Essa minha outra impressora que eu estava querendo ligar aqui, ela está com problema que nasceu disso. Eu não consigo, só consigo imprimir uma folha por vez. Se eu botar mais que duas folhas no dispenser dela, ela embola, porque eu preciso trocar todas as borrachas, né? Todas as coisas dessa impressora e botar cartucho. Isso vai sair mais caro do que comprar uma nova. Então ela está aqui esperando passar essa confusão toda aí para eu doá-la. E então o pessoal fazia o quê? Pegava o papel e botava nessas caixas de madeira, né? Criava umas caixas de madeira dessa, ou o tempo em que não estava esquentando marmita, o pessoal botava o papel lá dentro para ficar quentinho. O problema é que às vezes aquece demais e o papel pega fogo. Então, não façam isso. Hoje já tem coisas de tecnologia melhor para fazer isso, mas não tem muita saída, né? O papel tem que ser aquecido para que a umidade seja removida dele. E aí é preciso tomar cuidado como esse papel vai ser aquecido e preparado para isso. Bom, impressora, como qualquer outra tecnologia, para a gente fazer o troubleshooting, né, o nosso método de solução de problema, a gente tem que identificar o problema. Para isso, a gente faz uma lista de perguntas, né, abertas e perguntas fechadas.
Após obter todas as informações, a gente cria uma teoria de causas prováveis, né? Com base nas respostas, a gente monta uma lista dos problemas, né? Das possíveis causas, né? Daquele problema. Uma vez que a gente tem essa lista das possíveis causas, a gente tem que testar essas possíveis causas, a fim de determinar a causa real do problema, né? E aí a gente testa, né, aquele procedimento que é mais fácil e também aqueles que são mais prováveis. Normalmente a gente faz uma tabelinha, né, pontua probabilidade, né, e facilidade de teste. Aquele que for mais fácil e mais provável, você testa primeiro, né? Você só muda essa ordem quando aquele que é mais provável for muito difícil de ser testado. Então você testa todos os outros antes de testar esse que, mesmo sendo mais provável, demora muito tempo para ser testado. E depois você estabelece, né, uma vez que o problema tenha sido detectado, você precisa estabelecer um plano de ação para resolver o problema. Porque nem sempre o problema é de fácil solução. Às vezes o problema significa fazer uma manutenção numa impressora, e essa manutenção pode não ser uma tarefa simples, precisa ser agendado, precisa ser comunicado às pessoas, para ser feito isso. Okay? Depois de feita a manutenção, é importante, né, testar toda a funcionalidade do sistema e, se for o caso, aplicar medidas de preventivas e outras medidas corretivas logo de uma vez. Depois disso, a gente documenta as descobertas, as ações e os resultados, né, de tudo que foi feito. Ok? Alguns problemas, né, que acontecem com impressoras. Como tudo, né, o problema pode ser de hardware, pode ser do aplicativo, pode ser de configuração. Problemas comuns de impressoras incluem, né, a impressora está desligada ou está no modo de espera, e aí quando você tenta imprimir, dá erro, você tenta imprimir de novo, ela vai. Aí no caso quando ela está no modo de espera, né? Quando ela está desligada também. O pessoal, em vez de olhar isso, fica mandando trabalho aí, clica de novo, clica de novo, clica de novo. Daqui a pouco você vai ver, tem 10 trabalhos iguais na impressora, na fila da impressora. Quando a impressora liga, né, sai aquele bando de impressão lá, que as pessoas esqueceram de remover. Às vezes a impressora apresenta um erro, né, como falta de papel, atolamento, falta de tôner ou de tinta. Outro erro é que a impressora simplesmente não imprime. Ela pode não imprimir por aquilo que eu falei, né? A impressora mudou o endereço IP, você tem na sua máquina a definição, né, de uma impressora que não está mais no IP que estava antes. Então, na verdade, é como se fosse outra impressora, então você está imprimindo por uma impressora que não existe, né? Também é comum a impressora imprimir caracteres desconhecidos. Isso normalmente está associado ao driver, né? Você está usando um driver de impressora diferente daquele que deveria estar usando. Então, nos drivers é que você diz como os caracteres são montados na impressora. Os trabalhos de impressão podem estar botados, aí é um aspecto lá do hardware da impressora, normalmente. Tá certo? Os usuários recebem uma mensagem informando que não foi possível imprimir um documento. Isso é o melhor dos mundos, né? Porque aí ele normalmente diz qual é o erro. E a impressora está imprimindo em cores erradas, também pode ser um problema de driver, pode ser um problema de montagem errada dos cartuchos, etc. E tal. Ok? Então, nesse capítulo aí a gente falamos aí de impressoras, né? E falamos dos vários tipos de impressoras e conexões, que dependendo da saída, a impressora vai ser mais apropriada para o uso doméstico ou comercial, né? Na verdade, eu diria que determinados tipos de impressora têm determinados tipos de saída, né? Não é pela saída que determina o uso, mas o uso determina o tipo de saída, né? Velocidades diferentes afetam a qualidade da impressão, isso é, ele quer dizer aqui que a gente
era para ter que estar lá no material, mas eu não comentei com vocês, quando eu falei daqueles tipos de qualidade, né? Rascunho, texto, texto, foto, foto e tal, é que quanto maior a qualidade, normalmente menor a velocidade de impressão. Então, se você quer uma impressão mais rápida, você precisa baixar a qualidade da impressão. Se você quer uma impressão de alta qualidade, você normalmente precisa ter paciência, porque ela vai demorar mais para imprimir, certo? E daí fala aí das diferentes tipos de conexão lá da impressora, né? Que é Bluetooth, serial, paralelo, rede, Wi-Fi. A gente viu a questão da instalação da impressora, né? Que ela pode ser feita de forma automática pelo computador, né? Pode entrar e configurar a impressora. Pode ser ferramentas que vão estar disponíveis no site do fabricante ou pelo CD fornecido pelo fabricante, né? A instalação automática pelo computador tem a ver com o fato de que muitos sistemas operacionais já trazem dentro deles drivers, né? Que são fornecidos pelo fabricante do sistema operacional para as impressoras mais comuns. Mas mesmo assim é recomendável que você use sempre o driver, né, do fabricante. A gente viu também aspectos de compartilhamento de impressora e aspectos associados aí à manutenção preventiva, né, e corretiva aí da impressora, principalmente falando aí da questão do manter a impressora no lugar seco e tal do papel. Ok, pessoal? Até aqui, ok? Bom, a Juliane falou aí das impressoras 3D, né? Vou falar um pouquinho sobre impressora 3D. Deixa eu ver se eu pego aqui uma. Vamos pegar aqui algumas imagens aqui, né, de impressoras 3D. E vamos também pegar. Deixa eu voltar aqui. Né? Deixa eu fazer aqui. E vamos pegar aqui um material aqui sobre impressoras 3D. Então tá aqui alguns exemplos, né, de impressoras 3D. Então, primeiro 3D por quê? Né? Opa, peraí, vou chegar lá. Oi. Sim, dá para fazer uma com Arduino, né? Dá para fazer. Hoje dá para fazer uma impressora 3D razoavelmente barato, né? Tem vários vídeos, isso que eu ia mostrar para vocês, né? Primeiro 3D por quê? Porque a impressora tem três movimentos, né? O movimento transversal, o movimento longitudinal e o movimento vertical, né? Então você tem três dimensões. Normalmente as outras impressoras, isso, X, Y e o Z. Normalmente as outras impressoras trabalham sempre, né, nas dimensões X e Y. Elas são bidirecionais, né? As impressoras 3D, elas trabalham, na verdade, depositando resina plástica, né? Normalmente uma resina plástica, e permitem que você construa, né? Aqui um exemplo aqui de um menino que gosta aí de uma caveira aí, né? Um crânio aqui montado, né, através de uma impressora 3D, e você passa a poder, né, imprimir objetos tridimensionais, sejam eles aqui exemplos aqui, ó, luminárias,
potes, jarras, peças, né, parafusos, peças de máquinas e objetos de arte, né? Ele aqui fala que tem um artigo aqui das impressoras 3D, né? Que depois vocês podem olhar aqui no Mundo, né? Que mostra um exemplo, né? E aí a gente tem até a tendência. Na verdade, hoje, na verdade, uma impressora 3D é uma tecnologia de injeção de alguma coisa. Isso. Suporte de máscara, estão fazendo tudo. Na verdade, o conceito da impressora 3D é uma tecnologia de injeção de algum material, né? A tecnologia de injeção de resinas plásticas já era conhecida, dos fabricantes de embalagens plásticas, né? De produtos plásticos, etc. e tal. E dos mecanismos de automação, né, e de posicionamento. Quando isso barateou, né, veio o conceito das impressoras 3D. Então, hoje você tem impressora 3D que faz casa, né? Você tem aí um projeto aí, casas, impressoras 3D. Você tem casas, ó, feitas com impressoras 3D. Então, vocês vão ver vídeos aí mostrando como se fabrica uma casa usando uma impressora 3D. Um bem conhecido, que pode ser de resina ou pode ser de concreto, tá? Tem umas que são de concreto lá, uma cabeça de injeção funcionando e as casas. Depois vocês vão achar um monte desses vídeos aí falando da impressão, tá certo? E isso bem voltado à questão da automação, né? Como a Isabelle falou, dá para fazer com Arduino. Você tem projetos aí prontos aí de impressão 3D com Arduino muito interessantes, né? É um bom projeto para um PCA fazer uma impressora 3D aí usando o Arduino, né? Ou outro equipamento qualquer desse tipo, tá certo? Bom, ainda bem que eu não sou professor de PCA, né? Senão propunha logo, né? Pô, vamos fazer uma impressora 3D aí. Mas o PCA, pois é, só juntar dois PCAs faz uma parte num, uma parte no outro PCA, né? Já passou, né? Não, ok, mas tem gente que gosta, né? Não. Isso é coisa só calor mesmo tem saco para fazer um trabalho desse porte. Mas olha, é o melhor jeito de aprender. Ó. O Mikael tá querendo aí, que tal? O Mikael tá querendo fazer uma impressora 3D. Na verdade, eu acho que hoje em dia, o problema de se fazer uma impressora 3D, no caso de vocês, ele está muito
mais relacionado a outros conceitos que vocês não têm, né? Que estão associados à parte eletrônica e da parte da engenharia desse produto do que propriamente a questão da informática, né? A informática é uma questão menor nesse processo, né? Olha só, eu vou fechar aqui o meu, essa minha máquina virtual aqui. Vou abrir uma outra máquina virtual para vocês aqui darem uma olhada, que é o Linux FX. Vocês estavam falando de Linux aí, vou aproveitar esse finalzinho, enquanto ela está carregando ali, e vou deixar ela carregando aqui para vocês verem enquanto eu estou falando. Certo dia eu uso uma distribuição que é o Lubuntu, né? Já tinha falado para vocês. E ele usa uma interface usava até 2018.04, que foi a última versão dele, ele usava uma interface chamada LXDE. Essa interface LXDE é muito conhecida por ser uma interface leve, né? Muito leve e boa de trabalhar e tal. Bom, o LXDE parece que usa um conjunto de bibliotecas, né, de controle, bibliotecas em C, que estão meio que caindo em desuso. Então, as pessoas andam procurando opções para isso. Tá? E eu vou baixar um pouquinho essa resolução aqui. Só depois que eu carregar é que vai dar. As pessoas andam procurando opções para isso e os desenvolvedores do Lubuntu resolveram mudar para uma versão que é o LXQT, que é uma biblioteca, um conjunto de bibliotecas bastante utilizadas aí. Isso fez com que a interface mudasse algumas ferramentas e tal. E eu não gostei muito, né, de como ficou a interface nova do Lubuntu. Gostei, achei meio esquisita, tem umas ferramentas que eu não gostei. E aí estava fazendo uma pesquisa e descobri esse cara aqui. Esse cara que vocês estão vendo aqui, ó. Alguma semelhança aí com alguma coisa que vocês conhecem? Achei esse cara aqui, que é o Linux FX. Linux FX. linuxfx.org. Esses caras são uma empresa brasileira, né? É uma distribuição nacional brasileira do Linux que lançou esse Windows FX aqui, que é um Linux com cara de Windows. Tem toda a carinha de Windows. Eu aqui ainda dei uma mexida nele aqui. Eu vou só tirar essa transparência aqui. Deixa eu ver se eu lembro onde eu botei. Porque eu fiz aqui a barra ficar transparente, né? Quando ela fica preta, ela ainda fica altura. Deixa eu ver onde está esse negócio aqui que eu não lembro. Não, 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 não. Não, não. Não, não é aqui.
É onde? Deixa eu ver se é aqui. Ah, não lembro onde é isso não. Tem um lugar que entra aqui que tem um lugar aqui que ele faz ficar opaco aqui, né? Muda a cor aqui. Quando ele tá preto, ele é igualzinho o Windows mesmo. Fica igualzinho ao Windows. Acho que é aqui em temas. É, eu mudei o tema, é. Deixa eu trocar aqui. Lembrei aqui, eu mudei o tema. Eu usei esse tema aqui, eu vou botar o tema padrão aqui, ó. Ele é meio pesadinho, ela não é muito leve não, mas é bem bonito. Aí ele vai mudar aqui, vai ficar com cara de... Ah, eu tenho que usar o Dark, peraí. Peraí. Eu tenho que mudar aqui, peraí. Deixa eu mudar aqui. Temas. Tem que usar o Dark aqui, ó. Pronto. Vou mandar ele parar de esconder aqui. Peraí. O que foi que eu mudei aqui para ele parar de esconder? Auto-ocultar. Não. Sempre mostrar. Pronto, aí. Aí fica com cara de Windows esse negócio aqui, igualzinho. É óbvio que não tem as ferramentas do Windows. O escritório é o LibreOffice, mas ficou bem legal. Ficou bem legal essa distribuição. Ah, pois é. Parece bem. Parece um pouco, não. É a cara do Windows. Parece muito, não. É igualzinho. É a cara do Windows. Então, o pessoal que tem preocupação aí em relação à interface, não sei o que e tal, tá aí uma interface e que ficou bem interessante, não ficou bastante boa. Mas ele é meio pesado, hein? Ele é mais pesado que o Ubuntu, tá certo? E essa empresa aqui, ó, linuxfx.org, windowsfx.org, fx10.1. Essa é uma empresa especializada em leitura facial. Eles têm um programa que descobre as pessoas na rua, aqueles que identificam a pessoa na rua, descobrem as pessoas na rua, né? É bem interessante. E aí eles lançaram esse cara aqui, bem legal essa interface. Mas ela é um pouco pesada. Ela precisa de pelo menos 1,5 GB para rodar e precisa de 15 GB de disco, certo? E eu mudei o tema aqui, aí ficou mais bonito ainda. Botei esse cara aqui, aí ficou bem legal. Estou testando aí, vou ver se ela é leve o suficiente. O Ubuntu 20, que é quem falou que está usando aí, o 20 é legal, o Ubuntu é legal.
Vamos ver aqui esse vídeo aí, quem botou, o Alex, ó. Eu já tinha visto né, de com a impressora 3D, ó. Isso está sendo muito, muito feito. Óbvio que tem toda uma eletrônica aí também envolvida, né? Mas está sendo feito direto. Depois vocês deem uma olhada aí, tá gravado aí o link, né? Tá mostrado o link aí, muito bacana, Alex. Tem. Essa questão da impressora 3D vai revolucionar ainda, já está revolucionando em muitas áreas, mas vai revolucionar muitas outras. Certo? Os caras acham que os caras que trabalham com isso são os especialistas e os caras que gostam desse negócio, entusiastas, né, desse negócio, de que daqui a pouco todo mundo em casa vai ter uma impressora 3D, né? Em vez de micro-ondas, vai ter uma impressora 3D. Tem gente que está falando em imprimir comida, tá certo? E por incrível que pareça, é, isso não está exatamente longe, não. Tá certo? Deixa eu abrir lá o coisa para fazer a chamada de vocês. Ó, para as meninas aí, ó, não esqueçam aí o live. Hoje não, vai ser amanhã, né? Vou diminuir um pouquinho aí, ó. A live que vai ter aí 17h30, 18h30, né? Das meninas que inovam em TI, mulheres que inovam em TI. Vai ter a Samantha, as meninas do Girls and Code e a Érica Castilho aí, tá certo? Falando com vocês aí, que as meninas do Girls and Code. Provavelmente a professora Luciene, nossa ex-professora, né? Luciene vai estar participando aí talvez, né? Se o horário der para ela. Vou desligar aqui a VM. Desculpa, pessoal, aí, já vou. Vou fazer a chamada já já aí, pessoal. Tô achando que o horário mais cedo é melhor, porque chega aqui. Chegando meio-dia, todo mundo tem coisa para fazer. Nosso horário vai até meio-dia e 20. Começar 8 que a gente termina 11h30. Opa, não, 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 errado. Foi mal.
Ô, caramba. Que 12. Pronto, agora sim. Agora sim. Vamos ver quem tá aí. Quem esteve. Vamos lá. Então, vamos lá. Alex Alves, Alex Bruno, Breno, Caio não. Pode baixar a mão aí. Davi aqui. Caio não. Christian ok. Daniel. Daniel hoje não, né? Daniel hoje não. Darlan tá. Diego tá. Douglas tá. Edir tá. Enzo tá. Gabriel e Gabriel tá. Guilherme também. Isabelle. João Pedro, Jonathan, Jorge, Zé Luiz. Zé Luiz não estava aí? Não. Zé Luiz estava aí não, né? Zé Luiz. Jurava que ele estava. Zé Luiz, Júlia. Júlia tá. Juliane. Loriano. Luiz Felipe. Luiz Henrique não. Luiz Vitor. Juliane. Quem estava? O Zé Luiz não estava? Zé Luiz estava. Zé Luiz estava aí. Luiz Vitor. Mariane. Mariane não, né? Quem estava era Mariana, né? Não, Mariane estava. Mariana é que não? Mariana estava aí não? Mariana. Mariana não. Matheus Santos. Matheus Acácio. Micael. Misael. Onvar. Otávio não. Rafael. Tá. O outro Rafael não, né? Ok. Sig estava aí. Silvino tá. Tainá hoje não, né? Vanessa e Thales. Thales. Thales não. Thales não, né? É isso então. Pronto. Presenças lançadas. Foi um prazer tê-los aqui hoje. Bom dia para vocês aí, tudo de bom. Eu continuo conectado aqui até 12h20, tá certo? Se alguém perguntar alguma coisa, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou parar a gravação. Peraí, parar a gravação.